Será que você precisa realmente se livrar de todos os seus pensamentos negativos, de todas as suas crenças, para que assim você comece a atrair o que você deseja? Muitas vezes, quando a gente começa a estudar a lei da atração e começa a entender como funciona a nossa realidade, vem esse medo de que a gente precisa limpar tudo, que a gente precisa modificar tudo para que assim a gente comece a atrair as coisas que a gente deseja. Será que isso é realmente verdade? Você realmente precisa fazer esse processo? Hoje eu vou te falar sobre isso. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos aqui a mais um vídeo. E bora lá pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Se você ainda não deixou seu like, deixa seu like aqui no vídeo. Vamos lá. Olha só, gente. Quando a gente começa a se aprofundar nos estudos de lei da atração, a gente ouve muito falar sobre isso. Quando a gente tá ali no segredo ainda, que ouve falar que você só precisa atrair as coisas que você deseja, pensar o que você deseja, a coisa ainda tá mais suave. Mas quando a gente começa a se aprofundar, a estudar um pouco mais sobre tudo isso, logo vem vários conteúdos falando de crenças limitantes, que a gente precisa limpar nossas crenças, que 95% daquilo que a gente atrai é baseado nas nossas crenças. Vem uma preocupação muito grande de que a gente tem que limpar tudo, tem que resolver tudo para que a gente comece a atrair o que a gente deseja. E esse pensamento, muitas vezes, gera um desespero na gente. Eu não sei em você, mas comigo foi assim que aconteceu. Chegou um momento que eu comecei a ficar cansada com essa ideia de limpar a crença. Por quê? Quanto mais eu me preocupava em limpar, quanto mais eu escrafunchava a minha vida para ver os pensamentos disfuncionais que eu tinha, pior a coisa ficava, porque ia aparecendo mais. E mais, e mais, e mais, e mais. E o que estava acontecendo nessa circunstância? Estava acontecendo simplesmente é que eu estava simplesmente atraindo mais problema. Quando eu foco numa crença que eu tenho que limpar, num modo de pensar inadequado, a lei da atração, ela não vai parar de funcionar nesse momento. Ela vai fazer com que eu perceba na minha realidade ainda mais pensamentos disfuncionais. Você entendeu? E aí o que vai acontecer é que quanto mais foco você der, vai virar, na verdade, um loop infinito. Quando você continuar dando foco aos seus problemas, às suas crenças, ao que está errado na sua vida, que você precisa resolver, mais disso vai aparecer. Por quê? Porque o universo é regido pela lei da atração. Ou seja, quando eu dou foco em algo, mais disso vai aparecer na minha vida. Vamos lá para você fazer um exercício simples aqui agora. Você vai pensar agora em carro amarelo, tá? Independente de onde você esteja. Visualiza na sua mente um carro amarelo. Um carro bem amarelo, amarelo gema mesmo. Tá? Imagina agora, pode ser qualquer modelo de carro, pode ser aquele Fusquinha New Beetle, pode ser um Fusca antigo, pode ser um Porsche, pode ser qual carro você quiser, mas imagina agora na sua mente um carro amarelo. Conseguiu perceber? Olha a cor desse carro. Pronto, tá feito. Observa agora, depois disso, que você vai começar a perceber tudo que tem amarelo à sua volta. Esse é o primeiro ponto que aconteceu com o seu poder de atração. Você começou a perceber à sua volta coisas amarelas. Pode ser que ao longo do seu dia você se distraia, se você estiver no seu trabalho agora você tenha que sair durante o seu horário de almoço, ou você vá simplesmente na hora de ir para casa, você vai perceber que ao longo do seu dia você vai notar mais coisas amarelas e provavelmente você vai encontrar vários carros amarelos pela rua, você vai encontrar moto amarela. Por que eu fiz esse exercício? A primeira vez que eu li O Segredo, há muitos anos atrás, 2014 mais ou menos, foi um dos testes que eu fiz. Eu queria entender se realmente funcionava e eu lembro que eu comecei a testar para ver, atrair moedas primeiro, e aí eu comecei a testar o quanto isso ia, até onde isso ia. Eu lembro que um dia, voltando do trabalho, eu fiz exatamente esse exercício que eu te falei. Eu quero ver carros amarelos, porque não é muito comum, principalmente amarelo gema. Normalmente tem carro preto, tem carro prata, tem carro vermelho, tem mais carro azul, mas as cores mais amarelo, verde, hoje até que tem mais, mas não é tão comum. Então eu fiz esse exercício e até chegar em casa, eu lembro que eu estava no trânsito, e eu fiz, e até chegar em casa, eu vi desde moto amarela, ônibus amarelo, todos os modelos de carro possíveis e imagináveis que você pudesse imaginar, estava lá aparecendo na minha vida. Então o que aconteceu? Eu dei foco a isso, e aí o que aconteceu é que a lei da atração começou a me fazer perceber tudo que estava relacionado àquilo que eu dei foco. Da mesma forma, se você pensar num sentimento, por exemplo, a alegria, o
que vai acontecer é que você vai começar a receber na sua mente, se você focar por 17 segundos na palavra alegria. A Esther Hicks faz um exercício que ela escreve, passa horas escrevendo uma única palavra: alegria, satisfação, apreciação. E ali o que ela está fazendo? Ela está puxando no arquivo mental dela lembranças, memórias e fazendo com que ela traia na realidade dela tudo que se combina com essa palavra que ela deu foco, ou seja, ela está determinando um ponto de atração. Então ela escolhe uma palavra positiva e a partir disso ela vai começando a relembrar assuntos que estejam relacionados a isso, tá? E vivenciar também experiências que estejam relacionadas àquela palavra que ela deu foco. Então agora, se você focar algum pouquinho na palavra alegria, você pode dar uma pausa no vídeo e pensar ou falar em voz alta por pelo menos 17 segundos na palavra alegria, alegria, alegria. Você vai só falar isso ou escrever se você quiser. Você vai perceber que naturalmente você vai começar a lembrar circunstâncias na sua vida que sejam alegres, que seja relacionada a essa palavra, músicas que estejam relacionadas a essa palavra, e a sua vibração nesse dia vai se sintonizar com essa palavra que você acabou de ativar no seu campo. Então, desse mesmo jeito, eu só usei exemplos positivos aqui, que não tenha nenhuma interferência na sua vibração, como um Fusca, um carro amarelo, que não vai mudar em nada na sua vida, ou no caso, a palavra alegria, que na verdade vai te trazer bem-estar. Porque, da mesma forma que quando você faz isso, você atrai mais, quando você pensa nas coisas que, nos pensamentos negativos, que são as crenças negativas que você precisa corrigir, você atrai mais. Ou seja, você vai virar um limpador de crença infinito. Por quê, Aline? Porque quanto mais você pensar, por exemplo, em pensamentos negativos que você precisa arrumar na sua vibração, que você tem que mudar para que você atraia as coisas positivas, o que vai acontecer? A lei da atração vai fazer com que você lembre mais pensamentos negativos. Você vai lembrar até de quando você estava no berço, basicamente. O que ela vai fazer? Ela vai fazer com que você foque cada vez mais em problema que você tem que arrumar. Entendeu? E aí o que vai acontecer? Você vai resolver sua vida de forma alguma, ao contrário, você vai ficar preso nesse looping de ficar resolvendo. Aí chega uma hora que você se estressa, chega uma hora que você fica irritado, parece que a sua vida é só um monte de problema, que você nunca vai conseguir limpar tudo isso, porque são muitos, cada hora que você foca mais aparece. E por que eu tô te explicando isso? Porque eu mesmo vivi isso. Chegou uma hora que cada vez que eu pensava parecia mais uma crença, mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa. Quando eu vi, parecia que eu era uma montanha de erros. Entendeu? Que tudo estava errado. Então eu teria que gastar praticamente a minha vida inteira modificando tudo isso. Aline, então como que eu resolvo essa situação? Como é que eu resolvo isso? Olha só, para explicar um pouquinho de como a gente resolve isso, eu vou te falar aqui de um trecho do livro Peça Ser Atendido. Eu costumo dizer que o livro tem alguns segredinhos. E eu gosto de compartilhar com você os segredos que tem em Peça Ser Atendido para que você fique consciente deles. Muitas vezes é um pedacinho, um trechinho, mas aquele trechinho muda toda a nossa perspectiva sobre um assunto, tá? E é isso que eu vou te trazer aqui hoje. Olha só, esse trecho que eu vou ler tá na página 138 do livro físico, tá? E ele é o penúltimo parágrafo dessa página. Olha só. Algo que você viveu há muito tempo e que não está ativo em sua vibração, ou uma experiência vivida anteriormente, mas em que você não está pensando agora, não tem qualquer peso vibrátil no seu ponto de atração. Não mesmo. Por isso, você não precisa se livrar de todos os pensamentos negativos. Entendeu? Acho que só esse trecho aqui já tira um peso na sua consciência de que você tem que se livrar de todos os pensamentos negativos, né? Porque o que eles estão dizendo? Se você não está pensando nisso agora, se você não está lá remoendo o passado, se você não está lá resgatando aquelas memórias negativas, elas não têm poder de atrair. Quem você foi no passado não tem poder de atrair nada para sua vida hoje. Porque o que acontece é o que o seu ponto de atração, ou seja, aquilo que você está atraindo, a sua anteninha vibracional, pensa em você como uma antena de rádio, emanando vibração e recebendo de volta algo semelhante ao que você está emanando. Pensa dessa forma que fica fácil de você entender. Isso é o seu ponto de atração. Então, se aquilo que aconteceu no passado não está nesse ponto de atração, não está sendo emitido agora, a não ser que você lembre, porque só existe o agora.
Entendeu? O nosso ponto de atração está relacionado ao que a gente está pensando agora. Muitas vezes, eu falo pela minha experiência, eu fico assim, mas eu tenho que resolver esse pensamento negativo que eu tive. Eu não preciso resolver esse pensamento negativo que eu tive. Porque enquanto eu estou parada nesse momento presente agora, lembrando do pensamento negativo que eu tive, eu estou emanando de novo ele. Então, o que eu faço? Eu penso um pensamento melhor agora. Tá? Toda vez que você perceber na sua realidade um pensamento, recorrente ou não, que não é o que você quer, você busca escolher um pensamento que seja um pouquinho melhor, entendeu? Um pensamento que seja um pouquinho mais gostoso de pensar. Pode ser que não seja o melhor pensamento que você gostaria de pensar, mas ele sendo já um pensamento um pouquinho melhor, já te ajuda muito, tá? Eu gosto desse tipo de exercício que os Abrahams falam, porque eu percebo realmente que a gente às vezes gasta tempo tentando resolver a nossa vida, tentando olhar para trás e consertar tudo, como se tivesse coisas erradas no passado. Não tem nada de errado no passado. Tudo que aconteceu nos trouxe até aqui, de alguma forma. Então a gente não precisa olhar para trás e consertar, não tem nada quebrado que precisa ser consertado. A gente só precisa, a partir de agora, usar esse momento presente para construir um futuro que a gente quer, para construir uma realidade que a gente quer, e não ficar tentando consertar o pensamento, tá? Então, pensou um pensamento que não seja agradável, pensa um pensamento um pouquinho melhor. Não precisa ser perfeito, só um pensamento que te faça se sentir um pouquinho melhor. Que dessa forma você vai começando a mudar o seu ponto de atração. Um exercício que a Louise Hay fala, que é muito interessante, que funciona muito, ele é bem legal, é um exercício que ela fala de você encontrar uma lembrança, um pensamento, qualquer coisa, pode ser a cena de um filme que você goste, qualquer coisa, para tirar você daquele pensamento ruim, entendeu? Pensou alguma coisa que você não queria? Lembra de uma cena de um filme que é muito engraçada. E aí você vai repassando aquela cena na sua mente. Mas, Aline, eu não quero atrair a cena do filme, não importa. O que está acontecendo nesse momento é que você está emanando uma vibração de alegria, de diversão. E isso vai fazer com que a lei da atração traga circunstâncias que combinem com esse sentimento que você está emanando. Muitas vezes a gente acha que tem que pensar só naquilo que a gente deseja. Eu tenho que pensar só no meu desejo, 24 horas por dia. E muitas vezes você não consegue ter esse nível de foco, de pensar 24 horas por dia no seu desejo, tá tudo bem. Mas quando você pensa, por exemplo, numa circunstância que te deixa alegre, já vai ser muito melhor do que se manter naquele pensamento que não te deixa alegre, entendeu? Então, se você lembrar, por exemplo, de uma coisa que seja engraçada, de uma circunstância que seja divertida, ou de uma cena de um filme, ou algo que aconteceu realmente com você, nesse momento você está emitindo um sinal positivo. Lembra que o mais importante é de qual é a qualidade do sinal que você está emanando. Não necessariamente o pensamento que está criando aquele sinal. Entendeu o que eu quero dizer? Vamos lá. Não importa, vamos pensar em doce e salgado. A gente tem várias coisas doces e salgadas. Por fim, independente de qual seja o produto que a gente está utilizando para deixar uma coisa doce ou salgada, a gente vai ter o sabor final que é doce ou salgado. Da mesma forma, o pensamento. Vamos lá, para você entender doce ou salgado. Está fazendo uma vitamina. Você pode colocar açúcar na vitamina, ou você pode pegar uma banana bem madura, que vai dar o quê? O sabor mais doce. Ou você pode colocar, por exemplo, leite em pó. No fim, o que vai rolar? Um sabor mais doce. Agora, se é uma coisa salgada, você vai fazer uma coisa que seja mais salgada. Você pode colocar sal, propriamente dito, que o final vai dar sabor salgado. Ou se você colocar, por exemplo, queijo ralado, não vai dar sabor salgado também? Então não importa o pensamento que você pensou, que fez você se sentir bem. O que importa é que você pensou que no final o resultado é um sentimento positivo. Você entendeu onde eu quero chegar? E isso é uma coisa que a Esther Hicks fala. Lembra que eu te falei? Que ela escreve alegria, alegria, alegria. E não só isso. Tem um pedacinho de seminário que os Abrahams fala que ela e uma amiga dela passaram uma tarde relembrando um episódio de uma situação que aconteceu com elas, e elas se acabavam de rir. E era uma coisa normal, não era uma coisa extraordinária, não estava relacionada a nada que ela queria atrair. Ela só ficou rindo realmente de uma circunstância que elas tinham vivido, e elas repassavam, elas gargalhavam. Aí depois a Steph foi lá, ligou para a filha para conversar durante o final do dia, e aí ela falou de novo para a filha sobre aquela circunstância, e só era uma coisa engraçada. Não era nada importante, porque ela estava só focando
o ponto de atração dela em algo positivo, entendeu? Mantendo o foco dela em algo positivo. Como eu falei, pensa no pensamento como um ingrediente, entendeu? É um ingrediente positivo ou negativo que eu quero. Então, assim, não importa qual seja o pensamento, não importa qual seja a memória, não importa se for um filme, não importa o que seja, o que importa é que você está mantendo o seu foco no padrão positivo. Se esse vídeo te ajudou a se libertar dessa ideia que você tem que limpar todas as suas crenças para que você comece a ter uma vida melhor, deixa o seu like aqui para eu saber que ele te ajudou, para saber que ele contribuiu realmente para sua vida de alguma forma. Se você tem alguma sugestão de conteúdo ou alguma dúvida que de repente você acha que eu possa esclarecer, comenta aqui embaixo algum outro tema que você queira saber um pouco mais também, que for algo que eu possa falar também, comenta aqui, que se for algo que eu puder falar, que eu entenda, que eu possa te ajudar de alguma forma, que seja interessante também no meu ponto de vista, eu posso compartilhar em um outro vídeo, tá? Se você acha que pode ajudar outras pessoas, clique em compartilhar esse vídeo para mais pessoas. É isso, a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau. Na verdade, assim, Aline, logo que você falou do caderno que você tinha colocado aqui, eu fiquei com vontade de comprar, mas eu não comprei, porque eu tenho alguns livros que eu leio sobre o assunto, eu te assisto no YouTube, assisto outros vídeos no YouTube também, e eu faço bastante técnicas, assim, diariamente, já medito faz um bom tempo, já pratico muito, sabe? Aí eu tava pensando, não, vou fazer sozinha, né, vou continuar com o meu caderno da gratidão, vou fazer essa técnica aqui e outra, e não sei o quê, e fiquei me enganando. Essa foi, né, nossa, no primeiro dia que você falou do caderno, eu pensei, não, eu vou fazer sozinha, vai dar certo, eu vou conseguir, e não quis comprar. Aí, ontem de noite, eu pensei assim, cara, não, vou ter que comprar porque eu acho que vai funcionar, e é isso, eu não tava me sentindo bem, né, mesmo fazendo bastante técnica, principalmente da Start. E aí eu comecei a usar ele hoje de manhã, então eu só fiz a prática da manhã e a prática agora de meio-dia, sabe? Cara, já tô me sentindo muito bem, meu Deus. Mas assim, ainda não aconteceu nada, imagina, né? Eu nem terminei o primeiro dia, mas eu já queria te mandar essa mensagem porque assim, eu já tô sentindo que tudo vai dar certo, porque eu tô muito bem, eu tô muito feliz. E esse caderno é incrível, eu nem imprimi nem nada, eu só olho pelo computador, pelo celular e vou escrevendo num caderninho separado. Então é muito simples de usar. Nossa, amei. Inclusive, eu achava que era só o caderno, não sabia que tinha vídeos explicando. Cara, essas tuas explicações, elas valem muito ouro. Muito, 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 muito. Porque mesmo tu lendo no caderno, a gente tem um péssimo hábito de passar o olho no caderno e falar, isso eu já sei, isso eu já sei. E aí quando vai fazer a técnica, parece que trava pra fazer, parece que pena. E não volta pra ler, né? Só que com você explicando nos vídeos, meu Deus, surge muita ideia, fica muito fácil fazer e é muito rápido. Tipo, você faz em 15 de manhã e eu levei 15 minutos pra fazer. Então, nossa, aqueles vídeos explicativos, eles são incríveis. Incrível, meu Deus, mulher do céu, tá de parabéns. Eu amei. Queria expressar aqui a minha gratidão. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da lei da atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão uma prática constante na sua vida. Adquira o seu no link da descrição do vídeo.